E aí pessoal, tudo beleza? Nessa aula a gente vai trabalhar um pouquinho aqui a parte de responsividade, de acordo com os tamanhos de tela, aí você conseguir ajustar os componentes na tela sem ter que fazer aquele malabarismo todo, ok? Então vou passar para vocês algumas técnicas que eu já utilizo, que eu quebrei muito cabeça, mas consegui chegar num resultado bem interessante e eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Primeira coisa, a gente tem que ter um componente aqui que vai fazer essa gestão das nossas escalas. Quem é esse componente? Esse componente é o nosso Scaled Layout. Então vamos colocar ele aqui, nosso Scaled Layout. Vou colocar ele aqui para preencher toda a nossa tela. Ele vai ser o componente base, ou seja, todos os nossos componentes irão estar dentro desse nosso Scaled Layout, que vai estar aqui em Align Contents, vai preencher toda a nossa área. Vamos renomear ele aqui, deixar somente Scaled Layout. Esse camarada tem duas propriedades importantes que a gente vai utilizar, que é o Original Height, ou seja, quando ele iniciar, a gente vai ajustar ele aqui nesse Original Height, e o Original Width, ok? Ou seja, eu quero aplicar a escala do meu screen exatamente nos componentes que estarão aqui dentro. Veja que está aqui 50, 50. Vou mostrar algo aqui para vocês, que vocês com certeza já devem ter passado. Por exemplo, eu vou colocar um círculo aqui, ó, sem aplicar aqui o Original Height e o Original Width aqui no nosso Scaled Layout. Olha só, já aumentou aqui para 510, 883, ou seja, ele vai pegar aqui o tamanho do nosso formulário nesse exato momento que a gente está aqui em tempo de design. Olha só, vou executar o nosso projeto e veja como que vai ficar aqui o nosso círculo. Olha só, ele perde a sua forma, ou seja, ele já não é mais um círculo. E se eu começar aqui a ampliar essa tela, ele vai cada vez mais perdendo a forma de um círculo. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ele amplie e mantenha, né, as características aí do nosso componente. Basicamente isso. Deixa eu fechar aqui, a gente vai voltar aqui para a nossa tela para a gente ver como que faz isso. Bom, então o que é que eu tenho que fazer? Quando eu iniciar, eu tenho que pegar as escalas do meu screen, do meu monitor, levando em consideração a barra de tarefas, e aplicar no meu Scaled Layout. Porque quando eu estou iniciando aqui, ele está ficando com essas escalas aqui, ó, em Height e Width. Eu não quero isso, né? Isso aqui está em tempo de design. Então, obviamente, quando eu executar, ele vai preencher toda a tela. Então, isso aqui muda, ok? E eu preciso aplicar essas mudanças quando iniciar o meu formulário. Então, eu vou vir aqui no Create do nosso formulário e vou aplicar. Eu já tenho uma colinha pronta aqui, um códigozinho simples. Pronto. Olha só. O meu Scaled Layout Original Height vai ser exatamente o tamanho do meu screen, a área útil dele aqui, levando em consideração a barra de tarefas. Ou seja, vou ignorar aqui a barra de tarefas, beleza? Não vou contar com esse tamanho ocupado pela barra de tarefas. E aqui no Width, a mesma coisa, ok? Vou pegar o tamanho total aqui do nosso Width. Vamos executar aqui para ver como que vai ficar, se vai perder a característica. Olha só. Veja que ele já não perdeu a característica de círculo. Ou seja, ele ficou aqui mais para um lado, mas continua um círculo, porque ele aplicou as escalas do monitor aqui no meu formulário. Beleza? Então, ficou mais ou menos claro. O que a gente tem que fazer agora aqui para a gente trabalhar esse zoom aqui e ele continuar com essas características aí, os nossos componentes? Agora a gente precisa fazer um cálculozinho, né, para poder ele crescer e diminuir, mantendo as características originais aí do nosso componente. Bom, eu vou colocar aqui dois botões para a gente fazer os testes. Então vou pegar aqui um botão, vou colocar aqui outro botão e a gente vai estar fazendo os testes aqui para vocês verem. Bom, esse botão aqui eu vou chamar ele aqui, colocar aqui no text dele, vou colocar aqui zoom mais, né? Vou colocar aqui zoom mais, aliás, zoom menos. E esse aqui vai ser o nosso zoom mais. Pronto. Vou colocar eles aqui fora do nosso Scaled Layout. Eu não quero que as escalas sejam aplicadas aos nossos botões, tá? Quero que eles continuem aqui, bonitinho. Esse cara aqui eu vou deixar ele centralizado. Vou colocar aqui centralizado, bonitinho aqui. E aqui agora a gente vai colocar uma codificação, que eu já tenho ela pronta.
né? A gente não vai estar perdendo tempo com a codificação aqui. Então aqui no zoom menos, olha só o que a gente vai estar fazendo aqui. Vou colocar aqui, depois a gente muda. Deixa eu ver se é o zoom menos mesmo, esse aqui. Zoom menos. Aqui estava num frame, né? O código estava num frame, então vou ter que tirar aqui esse form aqui. E vou tirar aqui o 1 do escala de layout 1. Esse código aqui, pessoal, foi basicamente testes que eu fiz, né? Eu estava precisando trabalhar a responsividade aqui e fiz alguns testes aqui e funcionou perfeitamente, ok? Pode ser algo bem rústico aí, mas que está funcionando, tá? E eu vou explicar já, deixa eu só terminar aqui de organizar aqui esse aqui eu vou ignorar por hora, né? Esse aqui a gente não vai utilizar. Então aqui o zoom menos está aqui, vamos pegar aqui o zoom mais, vamos aplicar também aqui no zoom mais. A diferença do zoom mais, que aqui ao invés de ser mais, a gente vai substituir aqui por menos. Tranquilo? Deixa eu aumentar aqui a nossa área de código para me explicar para vocês. Bom, como eu vou mexer no ajuste dos componentes na tela, então eu preciso dar um begin update no nosso escala de layout, porque ele vai estar redesenhando esses componentes na tela. Então, para que não tenha nenhum problema, falte um pedaço do componente e tal, então eu aplico um begin update no início e dou um end update aqui no final, para que não perca nenhuma característica aí do nosso componente, beleza? Bom, na sequência o que eu faço? Eu pego o meu escala de layout, o align dele, a propriedade align, eu coloco em fit, tá? Tem align layout fit, coloco aqui como fit. Na sequência, no original height, olha só, eu vou pegar aqui o tamanho que ele está, ou seja, o tamanho que abriu a janela aqui. Isso aqui você pode também armazenar o tamanho no arquivo ini, e quando você abrir a tela ele capturar esse tamanho do ini, enfim, isso aí vai ficar a critério, depois você trabalha nessas possibilidades. Aqui eu vou pegar o tamanho original menos, né, o tamanho do nosso screen, ou seja, a área útil aí do nosso screen na vertical, menos a área útil do nosso screen na vertical, menos a área útil do nosso screen na vertical, multiplicado por 0.05. Esse 0.05 é o tamanho do clique, ou seja, eu cliquei e vai ser mais ou menos o tamanho que ele vai crescer. Lembrando que tem que crescer para ambos os lados, tanto na horizontal quanto na vertical. Por isso tem 0.05 aqui na vertical e 0.05 na horizontal, certo? Bom, isso aqui são cálculos que eu fiz e testei em diversas resoluções de tela, tá? Eu tenho aqui tela que vai de 1024 por 768 até 3000 e alguma coisa, né? Então assim, testei em todas as resoluções e funcionou em todas. Então a gente vai estar fazendo o teste aqui também para ver se vai se comportar aqui também no nosso, ok? Vamos executar aqui o nosso projeto para a gente ver aqui. Olha só, ele aplicou aqui então, né, centralizou tudo bonitinho. A gente vai agora dar um zoom mais aqui para ver, olha só. Olha só, ele vai crescendo, ele está mantendo aqui a característica do nosso componente, tá? Eu creio que a olho nu assim a gente percebe que está mantendo e continua centralizado. Então, está funcionando esse cálculo que a gente fez ali, aqui para o nosso exemplo. Se eu der um zoom menos, olha só, ele vai diminuir aí até aonde for possível e continua sendo o que? Um círculo, né? Que é o que a gente colocou aí na tela. E continua aí centralizado, bonitinho. Bom, pessoal, essa é a codificação aqui para o nosso zoom, né? Ou seja, para a nossa responsividade, manter aí o controle e a qualidade aí dos componentes em tela, independente, né, do tamanho dessas resoluções. Então você pode aplicar isso aqui diretamente quando abrir o formulário, ou você pode dar a opção, né, do usuário trabalhar através do zoom aqui. Dar um zoom, ajustar o tamanho da tela. Se você, por exemplo, alterar aqui o tamanho do clique, né, ele vai aumentar mais rápido. Se você aumentar esse número aqui, colocar, por exemplo, 1.0 aqui, 1.0 aqui, ele vai aumentar muito mais rápido e diminuir muito mais rápido, né? Então, fica aí a critério de cada um de vocês. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês e numa próxima aula a gente continua.